E aí, tudo bem, né? Professor Fabiano Pereira, mais uma vez por aqui, agora para mais um vídeo do nosso curso Direito Administrativo Explicado. Aquele curso para você aprender essa disciplina de uma vez por todas e gabaritar todas as questões de concurso público que estão por vir. É aquele momento de você bater o olho na disciplina e falar, cara, que disciplina fantástica, que disciplina maravilhosa, eu entendo tudo que está sendo cobrado na prova. Esse é o nosso objetivo, é deixar bem claro aqui que o direito administrativo não é nenhum bicho de sete cabeças e você, sentando e estudando, vai se dar muito bem nessa disciplina, desde que você aplique todas as orientações que eu estou transmitindo para você aqui no nosso curso. E olha, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, tá mais do que na hora. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e lembra do seu compromisso comigo, viu? Compartilhar este vídeo e esse curso com o maior número possível de pessoas que você conhece e que estão se preparando para concursos públicos. Então você vem aqui, assiste esse curso de extrema qualidade, mas tem a obrigação de compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que também estão estudando para concurso público. Fechado? Então esse é o seu compromisso comigo, tá bem? A partir de agora, nós vamos falar então sobre poder hierárquico e poder disciplinar. Eu vou tratar desses dois poderes ao mesmo tempo, porque esses poderes estão interligados. É muito difícil eu tratar de um poder deixando o outro de lado, porque eles estão interligados. Quando me refiro a poder hierárquico, eu estou me referindo a um poder que a lei outorga a alguns agentes públicos, alguns servidores públicos, e esse poder coloca esses agentes em um patamar de superioridade em relação a outros. Então eu tenho alguns que estão aqui em cima na relação em funções ou cargos de chefia e outros que estão aqui embaixo que são subordinados. Esses que estão aqui em cima, eles podem, por exemplo, dar ordens a esses subordinados que estão aqui, numa relação vertical. Aqui está o chefe e aqui está o subordinado. Então a possibilidade deste chefe dar ordens ao subordinado é consequência de quê? É consequência do poder hierárquico, dessa relação de subordinação que existe dentro da administração pública. Agora, para responder as questões de prova, existem algumas peculiaridades que você tem que saber para não cair em nenhum tipo de pegadinha. Eu vou até fazer um esqueminha aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para você, tá? Deixa eu escrever aqui, pegar uma corzinha mais bonitinha aqui, Vou colocar aqui, poder hierárquico. Poder hierárquico. Pronto, poder hierárquico. Então, vamos fazer um esqueminha aqui, Vou colocar aqui, poder hierárquico. Fazer um esqueminha aqui para você guardar esse esqueminha no seu caderno, porque vai facilitar muito as revisões que você tem que fazer. Lembrando que aqui embaixo, tá, na descrição do vídeo, eu deixei para você um link para você clicar e fazer o download gratuito da aula sobre poderes administrativos. É a aula demonstrativa do nosso curso, então você pode fazer o download gratuito. Eu quero todas as aulas em PDF. Será um prazer, é só você se inscrever e se matricular no curso em PDF, que lá você vai encontrar mais de 5.000 questões comentadas. Lá você vai encontrar resumos, mapas mentais e muitas coisas mais que vão te ajudar demais a memorizar e estudar todo o conteúdo, com todos os detalhes, tá bom? Então vamos lá, Poder hierárquico. Primeira característica do poder hierárquico é a seguinte, manifesta-se em todos os poderes, tá? Pode colocar assim, manifesta-se em todos os poderes. Quais são esses poderes, professor? Aqui é o poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Então, gente, cuidado com pegadinha em prova, tá? Por quê? Porque o poder hierárquico, predominantemente, ele se manifesta no poder executivo. Predominantemente. É no poder executivo que a gente vai ver com muito mais ênfase essas relações de hierarquia, de chefe e subordinado. Só que essas relações, elas também existem no poder judiciário, no poder legislativo, também existem lá dentro do Ministério Público, dentro dos tribunais de contas. Óbvio. Eu, Fabiano, por exemplo, eu sou analista judiciário do TRE de Minas. Só que no cartório eleitoral que eu trabalho, eu estou subordinado a uma outra servidora que é técnica judiciária. Ela é chefe de cartório.
Então eu me submeto àquela relação de hierarquia. Ok? Eu sou um analista e ela é técnica. Uau, achei que analista fosse superior ao técnico. Não existe isso. A servidora é técnica e ela está numa função de chefia. Então ali existe uma relação de hierarquia entre a minha pessoa, o meu cargo, na verdade, e o cargo e a função que ela exerce. Pronto. Tá vendo? Nós estamos no judiciário e lá dentro também existe uma relação de hierarquia. Então essas relações de hierarquia estão presentes em todos os poderes, tanto no executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas. Claro que essas relações estão mais presentes dentro do executivo. É muito mais comum você encontrar essas relações de subordinação dentro do executivo, mas essas relações estão presentes em todos os poderes. Fechou? Detalhe: o poder hierárquico não incide entre a administração... Opa, peraí, vou pegar esse pauzinho aqui. Entre a administração direta e indireta. Pense numa afirmação que cai em prova, é essa aqui, ó. Essa segunda aqui, tá? Não incide entre administração pública direta e administração pública indireta. Como assim, professor? Eu não entendi. É o seguinte, a administração pública direta é composta pela União, estados, municípios, Distrito Federal e os seus respectivos órgãos. Essa é a administração pública direta. Do outro lado, nós temos a administração pública indireta, que é composta pelas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, consórcios públicos de direito público em algumas circunstâncias. Então essa é a administração pública indireta. Tá vendo? Acontece que entre a direta e a indireta não há hierarquia. Não há. Então veja, eu não posso dizer que o Ministério do Meio Ambiente, que está dentro da União, que é um órgão da União, o Ministério do Meio Ambiente seja superior hierarquicamente ao IBAMA. Não. Superior hierarquicamente não é. O IBAMA, que é uma autarquia federal, não está subordinado ao Ministério do Meio Ambiente. Não há subordinação. O que existe entre eles, anote aí, é uma relação de vinculação administrativa. O correto é eu dizer que o IBAMA está vinculado administrativamente ao Ministério do Meio Ambiente. Mas dizer que o IBAMA está subordinado ao Ministério do Meio Ambiente é uma afirmação falsa. Afirmação falsa. Ficou claro para você? Então, cuidado para não confundir essas explicações na hora da prova. Fechou? Gente, isso aqui cai, mas não é pouco não. Vou até colocar aqui, ó. Isso aqui cai não é pouco não, mas cai, mas é muito mesmo, tá? Vou colocar aqui, ó. Existe apenas uma vinculação administrativa. Pronto. Existe apenas uma vinculação administrativa. Vou colocar isso aqui, porque aí fica mais fácil depois você se lembrar, tá? Quando você encontrar alguém em prova, alguma questão dizendo que realmente não há hierarquia. E é verdade, não há hierarquia. Continuando. Qual que eu estava usando aqui? Azul, né? Ó, outra característica que é muito cobrada em prova. Ó. Outra característica muito comum, tá? Assegura as seguintes prerrogativas. Prerrogativas especiais. Aqui, ó, prerrogativas. Vamos lá, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Quais são as prerrogativas decorrentes desse poder hierárquico? A primeira, dar ordens. Então, o chefe, ele pode dar ordens aos seus subordinados em virtude do poder hierárquico. Ah, então quer dizer que se eu sou chefe, eu posso dar ordens ao Doquinha e o Doquinha tem que cumprir todas as ordens que eu der para ele. Doquinha, vai lá buscar meu café agora. Espera aí, meu amigo. Buscar café? Onde é que tem escrito na lei aqui, dentro das atribuições do meu cargo, que eu tenho que servir café? Me ajuda aí. Não. Essa ordem é manifestamente legal. Pode buscar café. Isso aí é outrora dos tempos da colônia, né? Tinha isso. Hoje não. Eu sou obrigado a exercer as atribuições do meu cargo, que estão previstas em lei. Isso não consta das atribuições do meu cargo.
Tá entendendo? Pode até ser que conste, não sei qual é o cargo, tá? Pode até ser que conste, mas em regra não vai constar as atribuições de um cargo no servidor público, a não ser que seja copeiro. Qual cargo você ocupa? Cargo de copeiro, que hoje, né, são raríssimos, os órgãos têm esse cargo, raríssimos. Então pode até ser, servir café. Agora fora isso, não. É porque eu sou um chefe. E daí? Essa é uma ordem manifestamente legal. Por quê? Porque isso não consta da atribuição do meu cargo. Ficou claro? Então, emitir ordens é uma decorrência do poder hierárquico. O chefe só pode emitir ordens por causa da relação de hierarquia. Outro ponto importante aqui, ó. Delegar e avocar. Então, como consequência do poder hierárquico, o chefe pode delegar atribuições e também avocar atribuições. A gente vai ter uma aula na frente falando sobre isso com mais detalhes, mas o que significa delegar? Eu, Fabiano, sou o chefe, em determinado momento eu chego e digo, Doquinha, a partir de agora você vai fazer isso aqui para mim, ó. A atribuição estava sob a minha responsabilidade. Agora eu deleguei para Doquinha, que é um subordinado meu. Ficou claro? Então isso é uma delegação. Quando eu digo, você vai fazer isso, isso é uma delegação. A vocação é o contrário. A vocação é quando, a princípio, o meu subordinado seria responsável pela execução daquele ato. Eu chego e digo, me dá aqui. Eu chego e digo, né? Me dá aqui que eu vou fazer isso. É o contrário. Na vocação, eu chamo para mim aquela responsabilidade que era do meu subordinado. Tá certo? Não vou entrar em detalhes aqui. Quando é que pode ter delegação, quando é que pode ter a vocação, não é o objetivo disso aqui agora, tá? A gente vai ter uma aula só sobre isso lá na frente. Só quero te explicar a diferença básica aqui. E quando é que a gente tem uma delegação e quando é que a gente tem uma avocação. Delegação, avocação. Avocação, deixa que eu faço. Delegação, você vai fazer. Então isso tudo é consequência do poder hierárquico. Em razão do poder hierárquico, as autoridades superiores também podem fiscalizar as atividades exercidas pelos seus subordinados. Essas autoridades também podem rever os atos dos subordinados. Como assim rever os atos dos subordinados, professor? É o seguinte, Doquinha é o chefe, em determinado momento ele percebeu que o subordinado dele, chamado Coxinha, praticou um ato ilegal. Se ele percebeu que Coxinha praticou um ato ilegal, ele pode simplesmente anular aquele ato praticado por Coxinha. Porque um ato que é ilegal, ele, em regra, será anulado. Tem algumas situações que ele não precisa ser anulado, vai ver isso depois também. E a mesma coisa, às vezes Coxinha dita um ato que está todo ele em conformidade com a lei, mas o chefe bate o olho e fala, esse ato não é mais conveniente, esse ato não é mais oportuno. Então, eu que sou o seu chefe, vou revogar esse ato. Também é possível. Também é possível. Tá bom? Às vezes, um subordinado meu concedeu uma licença para um outro servidor tratar de licenças particulares, e eu que sou o chefe do órgão, bato o olho e falo, olha, meu subordinado, apesar de você ter concedido essa licença ao servidor e do setor, eu vou revogar. Porque eu que sou o chefão entendo que não é conveniente conceder essa licença para esse servidor. Tá vendo como é que a coisa ficou fácil aí? Então eu vou lá e revogo aquela situação. Fechou? Tranquilo até aí? Então isso é consequência também do poder hierárquico, tá? E com relação, como fundamento também no poder hierárquico, é possível a edição de atos normativos internos. Com base no poder hierárquico, dá para editar ato normativo? Dá para editar ato normativo, sem problemas. Por exemplo, quando o determinado setor emite uma ordem de serviço é consequência do poder hierárquico. Porém, é um ato que pode se caracterizar como normativo em algumas situações. Uma instrução normativa, por exemplo, que é um ato que eu, chefe, edito para ensinar os meus servidores meus servidores é complicado, né? Para orientar os meus subordinados sobre como praticar determinadas condutas, como executar determinado tipo de ato. Então, a ordem de serviço, a instrução normativa, são instrumentos normativos.
são atos administrativos que eu, como chefe, posso editar. Então, tudo isso que eu falei aqui é consequência de qual poder? Tudo isso é consequência do poder hierárquico, tá? Tudo isso, consequência do poder hierárquico. Agora, eu preciso que você entenda o seguinte. Ó, além do poder hierárquico, nós vamos ter um outro poder que é chamado de poder disciplinar. Pense no poder que também cai em prova, esses dois, hierárquico e disciplinar. E as bancas sempre costumam confundir os dois, né? Quer dizer, confundir não. Criar confusões para o candidato ser induzido ao erro e errar a questão. Sempre que você estiver lendo uma questão de prova e você constatar naquela questão que a banca está dizendo, por exemplo, que um servidor público está sendo investigado ou que foi instaurado um processo administrativo contra ele, porque ele supostamente praticou uma infração funcional, fez algo de errado, ali nós temos o exercício do poder disciplinar. Então ali nós temos o exercício do poder disciplinar. Fechou? Beleza. Da mesma forma, às vezes está lendo uma questão de prova, aí você percebe que a questão está dizendo que o servidor foi punido com advertência, ou foi punido com a demissão depois de um regular processo administrativo que foi instaurado contra ele. Se você encontrar essas afirmações na prova, não tenha dúvidas. Estamos diante do exercício do poder disciplinar. Foi instaurado um processo administrativo contra o servidor? Consequência do poder disciplinar. O servidor foi punido com uma advertência, uma suspensão, sei lá o que for? Consequência do poder disciplinar. E Zé Fini. E ponto final. Fechou? Tranquilo até aí? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque as bancas vão dizer, por exemplo, que quando a administração instaura um processo contra o servidor, isso é consequência do poder hierárquico. Não é consequência do poder hierárquico. Não é. E ponto final. É consequência do poder disciplinar. Então eu quero que você anote aí algumas características do poder disciplinar no seu esqueminha para você depois conseguir fazer as suas revisões, tá? Deixa eu até colocar aqui em cima. Opa, peraí. Deixa eu até colocar aqui para ficar mais fácil você se lembrar depois, ó. Poder disciplinar. Pronto. Aí eu vou colocar aqui, ó. De novo. Poder disciplinar. Pronto. Vamos lá. Características, então, do poder disciplinar, tá? Ou consequências, digamos assim, né? Primeiro, ó. Instauração de investigações e ou processos administrativos contra servidores, tá? Processos administrativos disciplinares. Então, se você lê na prova lá que foi instaurado um processo contra o servidor, iniciou uma investigação contra o servidor, etc., não há dúvidas, tá? Processo administrativo disciplinar é consequência do poder disciplinar. Tá bom? Ó, outra característica. A sua aplicação deve ser sempre motivada. Nenhum agente público pode instaurar uma investigação, um processo administrativo contra outro servidor sem motivação, sem dizer o porquê. Estou instaurando esse processo administrativo porque esse servidor é suspeito de ter praticado uma conduta tal que viola o artigo X da lei Y número tal. Acabou. É assim que funciona. Ah, vou instaurar aqui porque eu acho que tem que instaurar. Não, não é que eu acho que tem que instaurar, não. Tem que ter uma fundamentação válida. Fechou? Fundamentação válida, uma motivação. Essa instauração tem que ser motivada. Tem que existir uma motivação para aquilo, viu? Isso aqui cai muito em prova também, ó. Essa terceira afirmativa aqui, ó. É necessário
é necessário um vínculo jurídico. É necessário um vínculo jurídico para que o poder disciplinar seja exercido. Deixa eu te explicar isso com mais detalhe, o que significa esse vínculo jurídico aqui, tá? Ó, é o seguinte. Para alguém ser punido pela administração pública com fundamento no poder disciplinar, é essencial que exista um vínculo jurídico entre a administração e aquele que está sendo punido. Tem que existir um vínculo. Se não existir um vínculo claro entre as partes, não é exercício do poder disciplinar. Pode até ser outro poder, mas não é o poder disciplinar. Não é. Te garanto, não é. Pode ser o poder de polícia, por exemplo, mas disciplinar não é. Aqui, eu quero que você entenda o seguinte. Quando você é aprovado ou aprovada num concurso, nomeado, assina o termo de posse e entra em exercício, você assume um vínculo com a administração. Eu, Fabiano, sou servidor federal do TRE de Minas. Então eu tenho um vínculo com o TRE de Minas e com a União. O TRE é um órgão da União, né? Eu tenho um vínculo direto com a União. Por isso que eu sou regido pela Lei 8.112/90. Então qual é o meu vínculo com a administração? Qual é o meu vínculo com a União? É um vínculo estatutário. É com base na Lei 8.112/90. Eu tenho um vínculo. Então amanhã ou depois, se eu praticar alguma infração, a União, por meio de um outro servidor que é meu chefe, pode me aplicar uma penalidade de advertência, suspensão, demissão. Pode. Por quê? Porque na Lei 8.112 está escrito: servidor que fizer gracinha e descumprir os mandamentos da lei pode ser punido com advertência. Pronto. Está escrito lá. Então, se eu for punido com advertência, é porque eu tenho um vínculo com a administração, que é um vínculo estatutário, Lei 8.112. E eu sei disso que pode acontecer. Ficou claro? Eu tenho um vínculo. Aí as bancas vão cobrar muito em prova o seguinte: concessionários e permissionários de serviço público não podem ser alvo do poder disciplinar. Errado. Podem sim. Se tem um vínculo com a administração pública, acabou. É o caso do concessionário e permissionário de serviço público. Tá certo? Por quê? Porque eles têm um vínculo contratual. Vou te dar um exemplo. Aí na sua cidade, provavelmente, né? Na sua cidade muito pequena não acontece isso, mas assim, vamos pegar uma capital, Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, a prefeitura fez uma licitação e várias empresas disputaram essa licitação. E aí algumas empresas venceram a licitação para prestar o serviço público de transporte coletivo dentro do município. É um serviço público, transporte coletivo. Então, aquela empresa particular que venceu a licitação assinou um contrato com o município de BH. No contrato, inclusive, fala o seguinte, né? Quando a empresa deixar de cumprir o serviço, blá, 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 ou cumprir o serviço de forma irregular, nós podemos aplicar uma multa de R$1 milhão. Pronto, está escrito no contrato. Então há um vínculo entre a empresa privada e a administração. Se amanhã ou depois esse prestador de serviço descumprir aquela cláusula do contrato e a administração aplicar uma multa, isso é consequência do poder disciplinar. Pronto, porque tem um vínculo. Agora, vamos supor que eu seja um agente de guarda, um agente da guarda municipal, estou olhando, andando pela rua, quando eu olho para o lado, opa! Carro estacionado em local proibido, debaixo da placa de proibido parar, eu pego o meu talãozinho e vou meter uma multa naquele caboclo ali que estava estacionado no local proibido. Essa multa que vai ser aplicada é consequência do poder disciplinar? Não é. Porque ali o servidor público que vai multar, ele nem sabe quem é o dono do carro. Ele está multando e acabou. Não existe um vínculo entre o proprietário do carro e a administração. A gente nem sabe quem é. Está entendendo? Então isso não é consequência do poder disciplinar, é consequência do poder de polícia. É outra história. Poder de polícia a gente vai ver depois. Eu só quero que você entenda agora que isso é uma consequência do poder de polícia, não é do poder disciplinar. Então, para ser consequência do poder disciplinar, tem que existir um vínculo jurídico entre as partes. Ficou claro? Pode ser um vínculo estatutário, pode ser um vínculo contratual, não interessa. Quero aproveitar, gente, de falar o seguinte. É muito importante que você resolva o máximo possível de questões, tá? O máximo possível. Aqui embaixo, clique agora, dá uma pausa aí, clica aqui e faça o download da primeira aula do curso escrito, tá bom?
Porque lá você vai achar mais de 5.000 questões comentadas. O curso é completaço, cara. Então faz o download aí que a primeira aula é gratuita. Ah, gostei demais da aula, como é que eu posso me matricular? Tem um link aí, é só se matricular. E lá dentro você vai ter uma plataforma onde vão estar disponíveis todas as aulas para você em ordem, de forma organizada. Vou disponibilizar todo o material em PDF. Você vai poder esclarecer todas as suas dúvidas. Debaixo de cada vídeo tem um link para você digitar qualquer dúvida que você tenha, porque todas elas, sem exceção, serão esclarecidas. Então é a oportunidade que você tem para realmente estudar o direito administrativo de uma forma muito completa. Show! Não deixe passar, tá bom? Clica aqui porque a aula sobre poderes, a aula escrita, ela é 100% gratuita. Se você quiser continuar no curso, as outras aulas você se matricula, mas está com desconto especial agora no momento, né, que a gente está montando o curso, então aproveita a oportunidade. Fechou? A gente se encontra lá dentro do curso. Agora a próxima característica é a seguinte, ó. O poder disciplinar é consequência do poder hierárquico. Como assim, professor? Não entendi. É consequência do poder hierárquico? É isso mesmo, consequência do poder hierárquico. Deixa eu te explicar isso aqui, porque as bancas estão cobrando muito, tá? Pegadinha de prova. Ó, eu, Fabiano, sou o chefe do órgão em que eu trabalho, sou o chefão. Como eu sou o chefão, eu posso aplicar penalidade de advertência aos servidores que violarem o estatuto. O estatuto me dá essa possibilidade de aplicar, por exemplo, advertência aos meus subordinados. Aí eu te pergunto, quando eu aplico uma advertência ao meu subordinado, está sendo exercido o poder disciplinar ou o poder hierárquico? Qual? Isso mesmo, poder disciplinar. Agora, por que eu posso aplicar uma advertência a um subordinado meu? Porque eu sou chefe, não é isso? Porque outro colega que esteja no mesmo patamar hierárquico não pode aplicar. Então, se tivermos dois colegas no mesmo patamar, um do lado do outro, esse aqui não pode aplicar penalidade ao outro, ou vice-versa. Tem só o chefe que pode. E por que eu sou chefe? Porque tem um poder chamado poder hierárquico que diz se alguns vão ser chefe e os outros vão ser subordinados. Tá vendo? Então a possibilidade de eu aplicar uma advertência ao meu subordinado, que é consequência do poder disciplinar, só existe porque antes existe o poder hierárquico. Porque se não existisse poder hierárquico, eu não seria chefe. Se eu não fosse chefe, eu não poderia aplicar a advertência ao meu subordinado. Então por isso que as bancas dizem que o poder disciplinar é consequência do poder hierárquico. Não está errado. Cuidado com as questões de prova. E aí, algumas bancas estão indo mais além. Mais além. Algumas bancas têm dito o seguinte, que quando um superior, quando um chefe aplica uma penalidade ao servidor, isso é consequência direta do poder disciplinar. Consequência direta do poder disciplinar. E consequência indireta do poder hierárquico. Ou então, consequência ou na frente, imediata do poder disciplinar e consequência mediata, que significa secundária, né? Mediata sem o i, do poder hierárquico. Pegadinha cruel essa aí, viu? Já vi algumas provas do CESP e a tendência é que a banca continue cobrando. Então, muita atenção para você não cair numa pegadinha dessa e, na hora da prova, acabar errando questão de bobeira. Ficou claro? Então, essas são as principais informações que eu preciso que você saiba sobre poder hierárquico e poder disciplinar para responder as questões de prova. Ficou claro? Então, bons estudos, sucesso para você e a gente se vê na próxima aula. Lembrando, curta esta aula, inscreva-se no canal e qualquer dúvida estou à sua disposição. Se preferir me perguntar no Instagram, é só digitar @FabianoPereiraProf. Me segue lá no Instagram, estou à sua disposição. Lá tem muito conteúdo gratuito de qualidade para você. Tamo junto. Um abraço, até mais.